Bom, gente, boa noite. A gente está começando a última mesa do nosso evento, né? O tema é Ser Arquiteta. E antes eu queria dar alguns informes. Bom, esse evento, né, foi criado aqui no CAL, e ele foi pensado, a princípio, pela Marta, que é funcionária aqui do CAL, da área de comunicação. Queria chamar ela para dar boa noite aqui para vocês. A gente tem muito a agradecer a Marta, o esforço todo dela para a realização desse evento. Eu que tenho que agradecer a presença de todo mundo, né, dos palestrantes, dos conselheiros, do Jefferson também, que deu essa oportunidade, do Nicolas. Acho que todo ano chega próximo do Dia das Mulheres, né, a gente fica pensando que ação que a gente vai fazer, então essa é uma coisa que já estava na minha cabeça desde o ano passado, assim, porque eu achava que mais do que uma ação interna tinha que ser algo para as arquitetas mesmo. Então, acho que, para mim, foi muito gratificante a gente ter feito esse evento. Espero que vocês tenham gostado também, que tenha contribuído, né? Estava conversando há pouco com a Priscila, e ela falou exatamente isso, da gente, da importância de ter esse debate, porque isso inspira as pessoas, né? A construir coisas. Enfim, espero que a gente saia desse evento um pouco mais inspirado também, como a gente pode contribuir para melhorar essas questões, né? E agradecer a todo mundo. É isso. Obrigada. Obrigada, Marta. A gente queria também anunciar duas presenças super importantes para a gente. A Wanda, da BEA. Quer dar uma boa noite aqui para a gente, Wanda? Tá dado boa noite. Pode chegar na Wanda, por favor? Ok, gente. Parabéns a todos que organizaram o evento, parabéns a essa comissão maravilhosa e muito sucesso mesmo. Fiquei assim, encantada com esse público todo aqui. O Mulherio está animadíssimo. Parabéns. A gente também queria anunciar a presença da Rebeca, que é vice-presidente do CAL do Ceará. Cadê você, Rebeca? Boa noite, gente. Tudo bom? Lá no CAL Ceará, né, a gente também está tentando puxar a pauta da igualdade de gênero. Vai dar certo, tenho certeza. E eu sou estreante no CAL, né? Entrei nessa gestão. E lá no CAL tem muita questão, aqui no CAL, né? Tem muita questão de entender os regimentos, ler, participar de reunião. É uma coisa que é, às vezes, muito burocrática e desgastante. Mas participar de um momento como esse daqui é mais que nada renovar as energias e voltar para o Ceará cheia de novas pautas e nova força que está vindo de vocês. Parabéns. Obrigada. Jefferson pediu para anunciar também a presença das companheiras do CAL do Paraná. Ah, maravilhosa! Desculpa, não sei usar. O meu nome é Eneida, a Margarete devia estar por aqui, estava aqui agora há pouco. Não, é um prazer estar aqui, encontrar todo mundo, eu acho que é um início de discussão, né? Acho que a gente pode crescer bastante disso, estava dizendo. A gente sai daqui um pouco aflita, né, de saber de tantos problemas, e no fundo é mais jogar tudo junto e talvez a gente possa fazer outros eventos. Talvez... pensando assim que são as boas práticas, né, de repente de tentar influenciar com ou coisas de fora do país ou no país que deram certo, eu acho que é um negócio bem legal, assim, mas foi super importante, assim, acho que parabéns pela organização, estava tudo muito interessante, as pessoas que vocês trouxeram, deu uma diversidade, então a gente pode sentir todas as áreas, assim, foi muito bom. Obrigada por tudo. Obrigada. Estou muito feliz aqui com a representação de outros CAL também. A gente estava conversando mais cedo com a Rebeca, né, sobre isso, no âmbito também da criação da Comissão de Equidade de Gênero, que foi
uma luta aqui dentro, né? Assim, queria agradecer as companheiras que fortaleceram essa pauta e levaram à criação dessa comissão, que é essencial, né, para qualquer instituição poder pautar o gênero, né, dentro das instituições. E a gente estava falando sobre a importância de poder falar sobre isso para outros CAUs também, e isso, né, passar a ser uma boa prática, como você disse, e a gente poder passar a ter esse diálogo, né, em âmbito nacional com outros CAU, né, acho isso essencial. A gente teve também a criação da Comissão de Assistência Técnica nessa gestão e da Comissão de Acessibilidade. Eu acho essencial a gente falar sobre isso, né, porque, feminismo é interseccional, né, nós abordamos assim, e transversal a várias outras discussões, né? Então, assim, a gente não pode deixar de falar de classe, a gente não pode deixar de falar de raça, então a gente não pode deixar de falar das práticas na cidade, né, com esse viés de gênero. Sim, eu também queria aproveitar que vocês estão todas aqui, e todos também, falar que o CAU tem agora um espaço de coworking, né? Então, vocês querendo vir trabalhar aqui no CAU de segunda a sexta-feira, vocês podem vir trazer computador, e a gente está disponibilizando esse espaço também para apoiar, né, aí o trabalho das profissionais e dos profissionais. Bom, gente, então vamos começar a nossa última mesa, que é ser arquiteta. Como eu estava falando aqui, né, o feminismo é uma coisa que é transversal a outros temas, isso fica muito claro, especialmente nessas duas últimas mesas, né, que fala sobre cidade e fala sobre trabalho. Então, o que eu acho, até fazendo uma autocrítica de arquiteta, eu acho que muitas vezes a gente, arquitetas e arquitetos, a gente não se entende enquanto trabalhador, né, a gente foge dessa pauta. E isso é um erro enorme, especialmente nesse momento de tantos retrocessos nos direitos trabalhistas, né? Então, assim, a gente precisa falar da arquitetura enquanto trabalho e a gente precisa falar da arquiteta enquanto mulher trabalhadora. Especialmente do viés da mulher trabalhadora, a gente sabe que a gente é mais vulnerável, que a gente recebe menos, que a gente é demitida primeiro, que a gente é mais explorada, que a gente tem jornada dupla, né? Então, assim, falar de trabalho e arquitetura e do trabalho das arquitetas é fundamental. Bom, eu queria só apresentar como a gente vai fazer essa mesa. A gente vai, a princípio são 15 minutos, eu vou estar pedindo para as convidadas, se a gente puder ficar entre 10 e 15 minutos, né, porque a gente já está um pouco avançado na hora, cada uma vai se apresentar seu trabalho, e depois a gente vai fazer as perguntas e voltar para a mesa. Eu vou tentar me ater muito ao tempo, porque a gente está no centro, né, da cidade, e o horário para as mulheres transitarem à noite é complicado, é uma mesa sobre mulheres, a gente não pode esquecer disso. Então, bom, vou chamar a composição da nossa mesa. Júlia Mazzucci. A Júlia é arquiteta e urbanista pela UNB e uma das fundadoras do coletivo Arquitetas Invisíveis. Trabalhou no IFAM, em galerias de arte e escritórios de arquitetura, realizou o projeto para o Museu de Arte de Goiânia. Atualmente, ela desenvolve projetos residenciais e pesquisas sobre arte, educação, patrimônio e memória. Obrigada, Júlia. Nossa segunda convidada é a Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista, ativista feminista, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente coordenadora regional da plataforma Brasil Cidades, consultora técnica do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Rio de Janeiro. Obrigada, Tainá. E nós temos ainda a Micaela Copelo, estudante de arquitetura e urbanismo pela FAU-FRJ, com intercâmbio pela Parsons The New School of Design, tá certo? Em Nova York, e ganhadora do 20º Prêmio dos Direitos Humanos. Obrigada, Micaela. E, por último, a gente tem a Vanessa Ribeiro, estudante de arquitetura e urbanismo da FAU-FRJ, ex-bolsista de pesquisa na área de patrimônio histórico e feminista também. Bem-vinda. Bom, vou passar para elas apresentarem seus trabalhos, suas perspectivas e o que elas têm a nos acrescentar nesse tema.
Tá bom. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer muito o convite e agradecer todo mundo que veio e ficou aqui até agora para assistir. Eu entendo todo mundo que ficou, porque as mesas anteriores foram ótimas. E, assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, podendo falar e podendo participar desse debate. E mais ainda de ter visto tudo que a gente viu aqui hoje, que eu acho que foi uma discussão, assim, riquíssima e que coloca o feminismo nesse lugar mesmo de luta social, que envolve tudo e todos, né? E principalmente os espaços onde a gente vive. Então, tá tendo essa discussão aqui no CAU, eu acho de muita importância. Eu queria falar um pouco, eu estou aqui hoje como representante das Arquitetas Invisíveis, que é um coletivo que surgiu em 2013 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Vocês devem estar vendo que o meu sotaque não é muito parecido, assim. Então, a gente surgiu dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB a partir de um questionamento. Eu e mais 5 amigas, a gente não era, assim, digamos, feminista de carteirinha, assim. A gente, claro, nasceu e estava em um lugar de muito privilégio, não só socialmente, mas mesmo dentro da cidade. Então, até por isso, esses questionamentos todos que foram falados aqui hoje nunca tinham sido uma questão para a gente. E o que aconteceu foi que, em 2013, a gente decidiu se juntar as amigas para comprar uma coleção de livros juntas, enfim, para dividir o preço. E era uma coleção intitulada Grandes Arquitetos. E nessa coletânea de 20 livros, tinha só uma mulher. E foi assim, foi um questionamento inicial, mas muito impactante, porque a gente olhou para essa coletânea, que teoricamente eram os nossos referenciais durante a graduação, durante a nossa atuação no mercado profissional. E quando a gente olhava à nossa volta, na graduação, a maioria eram mulheres. Tem dados do CAU, inclusive, que, enfim, reforçam isso. E a gente começou a se questionar o porquê dessa lacuna, o porquê desse paradoxo, né? Porque que e a gente se questionando, a gente percebeu como que as nossas referências durante as aulas eram sempre masculinas. E quando a gente começou essa pesquisa, enfim, de uma maneira despretensiosa, pode-se dizer assim, e a gente começou a perceber que existem muitas mulheres arquitetas com grandes obras, com grandes projetos, com grandes pesquisas. E o problema não é que as arquitetas não existem, elas não são mostradas, elas não têm espaço de fala, não têm espaço, tanto elas quanto seus trabalhos. E daí, a partir disso, o coletivo nasceu, Arquitetas Invisíveis, e é isso, a gente começou a pesquisar inicialmente nomes femininos dentro da arquitetura e do urbanismo, e pesquisar não só, a gente acabou percebendo que a nossa pesquisa, ela inevitavelmente passava pela história de vida dessas mulheres. E isso faz a gente entender muito o que é ser mulher e o que é ser arquiteta. Desde o século, enfim, 20, que foi quando a gente começou a ter acesso à educação superior, até hoje, em que a nossa atuação profissional, ela está intimamente ligada aos nossos papéis domésticos e com quem a gente trabalha. Porque o que acontece é que na grande maioria das vezes, a gente está sempre à sombra de um arquiteto. A produção é nossa, o projeto é nosso, a ideia é nossa, mas sempre tem alguém para legitimar o nosso trabalho. Seja num escritório, que tem um chefe que assina, seja, por exemplo, existe uma pesquisa das revistas de arquitetura e urbanismo, essas grandes revistas que a gente, enfim, vê, e eu não sei se vocês já repararam, mas sempre tem, assim, na autoria do projeto, o nome de um arquiteto e outros. Geralmente os outros são as mulheres, na grande maioria das vezes. Então, a gente, enfim, começou essa pesquisa, começou a estender o conhecimento dessa pesquisa e dessas mulheres, porque a gente entende
enquanto arquitetas, enquanto mulheres, que essas histórias, esses trabalhos, que são trabalhos assim, de excelente qualidade, precisam ser divulgados e que precisa-se mudar essa representatividade feminina dentro da arquitetura e do urbanismo. A partir disso, a gente criou uma série de plataformas para divulgar esse trabalho, que depois eu posso passar para quem estiver interessado em acompanhar. Mas o grande ponto disso tudo foi entender como que, e daí é muito bom poder falar de tudo, depois de tudo que já foi dito hoje, que arquitetura e urbanismo são extremamente políticos. E fazer política enquanto cidadão, enquanto ser social, passa por entender que as nossas cidades, elas são compostas por uma diversidade enorme de pessoas. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente se coloca profissionalmente, e daí eu volto no tema da fala de hoje, que é ser arquiteta e urbanista, a gente se põe como profissionais muito melhores, muito mais inclusivos. A gente usa uma frase sempre, e que eu gosto muito de enfatizar, e que ela foi dita hoje com outras palavras várias vezes: se um lugar ele é seguro para uma mulher, ele é seguro para todo mundo. Então, isso precisa estar muito claro para a gente, enquanto gestores, enquanto professores, enquanto projetistas, porque se a gente começa a considerar o papel da mulher, o lugar da mulher, e daí voltando na fala anterior, todos os deslocamentos que a mulher nas suas inúmeras jornadas tem que realizar, a gente vai começar a projetar espaços e cidades e, enfim, edifícios muito melhores. E daí, assim, só dando para finalizar o debate, eu queria convidar vocês mesmo, enquanto profissionais, a pensar nisso. A gente, enfim, tenta criar diversas plataformas de discussão, e isso é uma discussão que acabou se estendendo muito, porque quando a gente começou a divulgar o coletivo, várias outras profissões vieram falar: isso acontece na minha também. Então a gente entende também que a arquitetura e o urbanismo mas assim, primordialmente uma profissão, um métier que por natureza é interdisciplinar. A gente tem que considerar isso na diversidade dos nossos atos, dos nossos projetos. Então é um convite a vocês a pensarem nessas mulheres invisibilizadas, a pensarem no nosso lugar enquanto mulher, e tentarmos talvez fazer cidades que não considerem, por exemplo, o trajeto linear. Esse trajeto linear casa-trabalho, ele é feito, na maioria das vezes, pelos homens. São os homens que saem de casa, vão direto para o trabalho e voltam. A gente realiza uma diversidade de funções, de locais durante o nosso dia, e todas essas políticas públicas e, enfim, projetos, elas não estão levando isso em consideração. Então, a gente, enquanto coletivo, e eu aqui me coloco a gente enquanto mulheres e cidadãos, que eu acho que isso também é uma construção conjunta de nós todos. É uma construção que os homens também que estão projetando também têm que entender esse nosso espaço na cidade, e também têm que entender toda essa diversidade que está presente nas cidades, e que a gente possa começar a pensar nisso e olhar para esses espaços de uma maneira mais plural, e sempre lembrando de como a gente não vai continuar invisibilizando as mulheres e tudo que elas representam na nossa sociedade. Obrigada. Bom, gente, meu nome é Mihaila, eu sou estudante há muitos anos da UFAL-FRJ, lá no Fundão, firme e forte. E eu acho que eu vou até pegar algumas coisas que ela falou também. Eu vou falar também da campanha que as mulheres da FAO começaram, né? Eu não digo que essa é uma campanha minha, da Vanessa, nós somos apenas representantes físicas do que essa campanha acabou se tornando, né? Afinal, alguém tem que sempre botar a cara a tapa, e a gente optou por fazer isso, né? Eu tenho o privilégio também de ter entrado nessa faculdade sendo uma pessoa já muito politizada e ativista. Outros privilégios também, né, de ser mulher, branca, classe média, enfim. E eu sempre comecei na FAO já muito revoltada desde o início, porque
a gente via a quantidade de mulheres que tem, as calouras, as veteranas, etc. Como é que era esmagadora a maioria feminina no corpo dos alunos, mas não no corpo dos professores. Quantas mulheres teóricas, quantas teorias escritas por mulheres a gente lê na faculdade. E que é engraçado, nossas professoras de teoria são mulheres e a gente não lê teorias vindas de mulheres. A gente no máximo cita brevemente Jane Jacobs, ou enfim. E nem sobre Zaha Hadid a gente estuda muito, isso é engraçado, né? A gente estudou muito porque a gente teve a palestra dela, né? Mas enfim. E a gente foi reparando, a gente vai acumulando essas coisas, essas pequenas dores diárias de digitar no Google arquitetos famosos e você vê aquela lista enorme e vê uma mulher no meio deles, no máximo, assim. E outras dessas dores diárias é ver como é que o nosso corpo discente, que é o nosso corpo de professores, que é muito heteronormativo, branco, masculino, trata as diferenças, né, do nosso corpo de alunos. Porque a diversidade ela vem aumentando, né, à medida que o acesso vai aumentando também. Mas as piadas machistas, elas são sempre, diariamente presentes. E não são machistas, né? As piadas homofóbicas, eu falo isso também como mulher gay. E as piadas até quanto pessoas não binárias, né, não normativas, pessoas queer, né, que nem sempre são necessariamente gays. E, claro, as piadas sobre classe, né, enfim, são... É banal, assim, se vocês verem como é que em 2018 nós temos pensamentos que são repetidos desde a década de 50, assim, literalmente. E numa dessas, a gente viu que nesses últimos anos, né, as problematizações têm aumentado muito. E que bom, sabe? Eu adoro um textão, gente, adoro, sério. Eu fico louca quando vejo um textão, fico super animada. E o que a gente viu é que essa nossa sororidade também de construção, como dentro de classe, dentro de gênero, como é que nós, mulheres, se ajudando também, a gente começou a expor mais as nossas dores, as nossas frustrações e os nossos abusadores, né? As nossas violências que a gente vive diariamente. E numa dessas, uma amiga nossa fez uma postagem no Fabonacci, né, que é um fatídico grupo de milhares de pessoas, milhares de arquitetos que adoram exibir suas opiniões, muito conservadoras, por sinal. E aquilo puxou muita coisa que a gente já tinha, toda essa carga acumulada, né, de várias pessoas concordando não só com o que essa nossa amiga tinha a dizer, como adicionando relatos. Mas os relatos se acumulavam, e se acumulavam, e se acumulavam. E numa dessas alguém puxou, vamos fazer algo sobre isso? E claro, a gente já teve diversos outros exemplos, né, a Faculdade Mackenzie de São Paulo, por exemplo, fizeram uma campanha que a gente pegou a mesma estética, enfim, para ter uma unidade de reconhecimento, que era pegar esses relatos, né, as frases mais chocantes, e tornar isso numa campanha e expor. Só que a gente ainda assim, a gente conversando, eu e a Vanessa conversando, por exemplo, a gente decidiu, por exemplo, não colocar nomes, né, tipo... eu sou uma pessoa também que já teve uma história muito próxima com ver e observar linchamentos, e a gente sabe que a gente tem que ter um certo distanciamento também e ver as coisas de uma forma mais prática, né? E funcionou, porque à medida que a gente foi colocando esses cartazes, cada vez mais apareciam relatos e relatos. E acredite, a gente não colocou todos, porque teve uns que eram tão pesados que a gente falou, isso pode prejudicar mais uma mulher do que ajudá-la, de certa forma, porque nem todos os homens vão se tocar do mal que eles estão fazendo com as suas frases. Enfim, não vou falar sobre tudo também, que a Vanessa ainda tem bastante coisa para falar sobre essa campanha, né? Eu vou puxar o gancho. Tá bom, amiga, eu vou elevar o microfone a você, essa pessoa maravilhosa. Bem, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, e eu não sou arquiteto, sou estudante de arquitetura, então eu vou falar principalmente da nossa vivência enquanto estudante de arquitetura. E a gente está aqui principalmente por causa da intervenção que a Mihaela já explicou, que começou com um relato de uma colega nossa, que com a gota d'água, que foi que um professor, no meio da sala de aula, falou que a turma não sabia responder uma questão porque era composta majoritariamente por mulheres. E aí ela saiu de sala, uma galera ficou indignada, ela tornou isso público lá nesse grupo, Fabonacci, que é o Fervo. E aí, enfim, várias outras mulheres começaram a colocar seus relatos.
E surgiu a nossa ideia de, junto com outras mulheres que colaboraram também, de expor todo o machismo que a gente sofre na universidade. E a gente coletou essas frases por um curto tempo, sei lá, um mês no máximo, menos até, e a gente conseguiu coletar bastante coisa. Então, quer dizer, se a gente coletasse ao longo da história da FAU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou enfim, de qualquer outro curso dentro da FRJ, a gente não teria superfícies nos edifícios para colar essas frases, porque é muita coisa. E isso é a ponta do iceberg, isso é o que há de mais exposto no machismo. Isso... Tem outro microfone, você quer pegar? Tem, amor. Então vai, a gente fala juntinha. Porque também, depois que a gente colocou os cartazes, a gente quis saber como é que os professores, homens, iam reagir. E nossa, tipo, era engraçado que tem vou dar uns exemplos, assim, tem um ou outro que tem vários, é dono de várias frases, né? Ele é o autor, protagonista, e ele empolgado com a campanha, porque ao mesmo tempo que o cara é super machista, ele tá ali batendo palma pra gente, não entende que é ele que tá fazendo isso, cara. Isso é surreal. E outros que riam, ridicularizaram, falando assim. Teve professor que disse, e claro, tudo que eles falam agora vem direto pra mim e pra Vanessa, né? Então a gente sabe tudo que vocês falam, né? Enfim, e tinha professor falando, eu sou machista mesmo, não tem problema não, pode botar meu nome lá no mural. A gente falou, né? Porque eles sabem que a gente não tá colocando nome, né? Porque quando a gente começar a colocar nome, aí o discurso vai mudar, né? Não, mas eu acho até a ideia de não botar nome surgiu pra gente se resguardar até de implicações legais possíveis, que pode acontecer de verdade. Mas depois a gente acabou descobrindo que era uma ideia sensacional, porque, na verdade, a falta de autor das frases, declaradamente, não significa que não tem outros autores. Tem muitos outros autores nessas frases. Não são poucos os docentes que são autores de frases assim. Isso também demonstra, tipo, a importância de ter um evento como esse, porque não é só a gente fazer o escracho em si. O escracho é uma forma de proteção também hoje em dia. Né? Claro que tudo tem seus limites, tem suas nuances, mas depende, assim. Porque o escracho pode votar contra minorias também sempre, né? Enfim, a mídia social, ela eleva as coisas, né? Exato. E eu também queria pegar um pouco do que você falou, porque é exatamente isso. Eventos como esse servem para conscientizar também, né? Pegando o gancho em campanhas e o que outras mulheres têm para dizer aqui. E também conscientizar e dizer onde que nós estamos acertando, onde que eles estão errando, enfim. E também pegar um gancho no que você falou de que um ambiente seguro para mulheres é um ambiente seguro para todos, mas vamos além disso, sabe? Um ambiente seguro para mulheres talvez não seja um ambiente seguro para mulheres lésbicas ou mulheres negras, sabe? Então a gente tem que abranger mais esse debate ainda para pegar num ponto que não seja só não diria nem superficial, assim, mas ele tem que tocar a todos nós, mulheres trans também, enfim, e afinal a gente vai conseguir chegar em todo mundo com esse tipo de evento, assim, por isso que eu tô muito feliz de estar aqui. Quando a gente soube que a gente tá na mesa com a Tainá, a gente... Não, entrei em pânico. Ficou... Uma responsabilidade, né? Muita responsa. Tainá. Não, mas ainda vou falar mais um pouquinho, Até me perdi. Fiquei emocionada. Deixa eu lembrar. Assim, esse tipo de campanha é muito importante por dois motivos. Um motivo é o óbvio, que eu espero que seja óbvio, que se eu fosse um dos autores daquela frase, eu estaria extremamente constrangido de estar na FAU, nas paredes da FAU. Depois estaria extremamente constrangido de estar nas paredes da Casa de Estudos Urbanos e agora estaria mais constrangido ainda de estar nas paredes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Isso não é pouca coisa. E outra coisa é que a gente se percebe como companheiras e o machismo deixa de ser uma coisa velada, deixa de ser uma coisa de conversa de corredor, cochichando, a gente deixa de ter medo e isso passa a ser aberto. O discurso, o diálogo entre nós passa a ser aberto. E é fundamental a gente sempre contar umas com as outras. Isso nunca pode faltar. Nenhum direito é dado de mão beijada. A gente não vai alcançar nossos objetivos enquanto mulheres por concessão, por caridade de ninguém, de homem nenhum, de sociedade nenhuma. A
A gente tem que lutar, cada uma do seu jeito, mas sempre juntas, porque nós somos mais fortes sempre juntas. É isso. Muito bom. Vocês são maravilhosos. Olá a todas e todos. Eu, na verdade, vou passar a apresentação inteira rindo, porque eu estou em êxtase, tá? É uma luta cotidiana que a gente trava, né? E aí, momentos como esse são de celebração, de extrema celebração. Então, todas e todos estão no meu coração guardados, porque é realmente muito simbólico quando mulheres se reúnem para discutir e serem ouvidas, de fato. A provocação do seminário, eu, na verdade, queria estar em todas as mesas. E aí me deram a tarefa de fazer esse fechamento. E aí eu acho que a gente precisava sair daqui com alguns deveres de casa. E principalmente, e é o que eu me dedico hoje, vou ficar em pé. Adoro. Tava querendo fazer a fina. Mas pra quê? É melhor ficar em pé. Eu me tornei feminista, né? E acho que a gente se torna feminista e se torna mulher. A gente, no final da apresentação, vai descobrir também que várias aqui não são mulheres ainda. É importante a gente ter esse significado guardado. Exatamente em 2010, e a culpada está até aqui, a Sandrinha. Eu sempre fui ativista desde a época da faculdade, militante estudantil, fui construir escritório modelo, enfim, uma trajetória de uma ativista tradicional clássica, né? Mesmo depois de formada, continuei atuando no que a gente chama no ativismo das lutas urbanas, mas eu descobri o mulherio e eu achava uma coisa desnecessária, sabe? Porque enquanto mulher negra e periférica, eu achava muito importante a gente discutir classe e raça. E discutir classe no sentido da eliminação da miséria, da desigualdade, da pobreza, e eu não me entendia como esse ser político mulher. E que algumas opressões e sofrimentos e violências que eu passava eram por conta disso. E aí eu fui obrigada, eu trabalhava na Fundação Bento Rubião, e a Fundação Bento Rubião fez uma publicação em 2010 com mulheres ocupantes, com mulheres periféricas e mulheres ocupantes. E aí eu fui literalmente obrigada a ouvir mulheres durante um tempo. E quando a gente escuta, né, e quando a gente dialoga, entende o que é você morar em Jacarepaguá e não ter dinheiro para voltar, e você sofrer uma violência doméstica nessa periferia, e você ter 3, 4 filhos e ser arrimo de família, né, dessa situação e precisar de uma dupla, tripla jornada, você entende que esse lugar político feminino é muito ruim, né? E aí, quando você começa a ouvir mais mulheres e estar com mais mulheres, você entende que, nossa, acho que é porque eu sou mulher mesmo. E acontece metade dessas coisas. E existem coisas mais difíceis mesmo. E no campo da arquitetura, não é diferente. A gente está numa classe privilegiada, né? Extremamente neoliberalizada. Né? Na verdade, a gente nem queria ser, às vezes a gente se obriga a ser porque tem uma lógica estruturante que nos obriga a ser neoliberais e mercadológicas, estar inseridas nessa máquina. Mas a gente, mesmo nesse mundinho, nessa bolha de facilidades, a gente consegue perceber que existem assimetrias. E algumas de nós se afastam dessas assimetrias porque é mais fácil e confortável. E o estar invisível é o estar acomodada num falso lugar de privilégio. Eu tenho uma empregada doméstica, eu ando de metrô, eu ganho 6 mil reais, mas eu não assino projeto, eu atraso a necessidade ou não minha vontade de ter um filho porque eu quero terminar o mestrado, eu aborto legalmente porque eu tenho que terminar o doutorado, eu quero morar em outro lugar porque eu não consigo pagar o centro porque eu ganho menos do que os homens. E aí a gente acaba não discutindo uma série de questões que estão no nosso calo e a gente fica bem caladas, bem silenciadas. E aí, cadê aquela caneta que me disseram? Isso aqui.
Isso muda? Você mentiu pra mim. Tá. E aí, um trecho importante que a gente precisa começar a entender é esse lugar político do ser mulher. Que esse paraíso, essa bolha que a gente vive do privilégio, é um privilégio para alguns, mas não é o nosso. O privilégio esse que é muito frágil. Um governo golpista pode tirar, uma mudança no SUS pode remover, um desemprego pode arrancar, enfim. E aí, se a gente começa a perceber, eu vou ser bem didática e bem cruel, tá, gente? Não saiam daqui deprimidas. Depois, no final, eu jogo pra cima. Eu vou abraçar. E aí, pensando no que as meninas disseram na invisibilidade, é importante a gente entender como é que essa invisibilidade é construída, né? A gente, na faculdade, na nossa formação, aprende que existe a Zaha Hadid, né? Que existe mais uma ou duas, e tá bom. E as nossas leituras todas são masculinas, eurocêntricas, brancas, burguesas, totalmente distanciadas da nossa realidade profissional, que é preta, periférica e pobre, né? Porque, na verdade, o arquiteto está trabalhando no nicho do mercado, no 1%, que não deveria estar trabalhando, porque a gente tem problemas maiores, vive numa sociedade que não tem como problema maior o design nórdico dos banheiros, e sim a maioria das periferias. E a gente é projetado e formatado nas nossas universidades para uma outra realidade. A gente pode detalhar muito bem uma bancada Corian, mas a gente não consegue simplesmente fazer um projeto de urbanização de favela porque não tem esse mercado. E a gente precisa refletir do porquê que a gente não está fazendo isso se a gente precisava estar fazendo isso essencialmente. Nesse contexto da invisibilidade, a gente precisa saber e ter consciência de quem nos conta a história, quem passa essa história. Me disseram aqui, coxaram no pé do ouvido, que falaram bem do movimento modernista na mesa anterior, mas eu sou... Tô brincando, porque acho que a professora estava aqui, eu estava brincando com ela. Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa ainda romper com a lógica modernista do ensino de arquitetura, que nos privilegiou de qualidade arquitetônica e projetual, vamos dizer assim, mas nos esvaziou da realidade concreta das nossas cidades. Então, é importante a gente pensar que as narrativas que chegaram nas aulas de teoria e história da arquitetura não são as narrativas de fato e concretas que formam a verdadeira história desse país. O processo de construção das periferias, de construção das cidades, passa longe, mas passa longe da construção de Brasília. E quanto tempo das aulas de teoria e história da arquitetura a gente demorou para estudar o tio Lúcio? Amo o tio Lúcio de paixão, tá? Eu acho que o legado é fundamental. Mas eu estou falando do método de se pensar e projetar e idealizar a cidade. Porque a gente, para além de um trabalho braçal e projetual cotidiano, a gente tem uma tarefa de também desenhar as utopias e as estruturas paradigmáticas dessas cidades e desses territórios. E o arquiteto é incapaz hoje de fazer isso. E pior, essa imagem e essa seleção dessa narrativa, pasmem, não foi feito por mulheres. Se a gente pega a produção intelectual básica, vou falar de escolas, de universidades públicas, tá? Eu não vou nem entrar no mérito da gente avaliar a qualidade do ensino privado brasileiro. Se a gente pegar as maiores faculdades, eu fiz UF, o FRJ, se a gente pegar PUC que seja, e olhar as ementas dos cursos e espremer, só sai macho branco. Essencialmente. E a gente replica isso e na expectativa de continuar nessa lógica, porque a gente precisa também sobreviver nessa lógica, ou seja, na vida profissional, ou seja, na acadêmica, a gente não se dá conta de que são narrativas que nós não criamos. E que talvez seja a hora, e seja mais que necessário, a gente revisitar
alguns conceitos e algumas tradições que a gente mantém. Inclusive, o olhar para as favelas. A gente precisa fazer essa reflexão. O que o arquiteto, o que o urbanista hoje quiseram essencialmente narrar e passar para as próximas gerações de arquitetos e urbanistas. E a partir dessa discussão do quem passou, e aí a gente pega uma coisa que é a memória individual que se tem, e outra coisa é essa memória que se constrói. E o que é passado de geração em geração. E aí a gente descobre que, na verdade, a gente replica uma lógica branca, burguesa, neoliberal, porque nós recebemos isso. E olha, quebrar o modelo, quebrar paradigma, é uma coisa que causa incômodo. Incomoda a estrutura social. Incomodar a estrutura social é minimamente você ter estofo social para aguentar o backlash de ser a quebra desse paradigma. Por que as mulheres não estão fazendo isso? Não estavam fazendo isso? Porque é uma carga social tremenda. Você se distanciar do que a hegemonia e o que o discurso dominante está falando para falar uma outra coisa. Hoje as feministas fazem muito bem, e feministas históricas faziam muito bem. Eu tenho grande preocupação, e às vezes a pessoa da Primavera, eu me considero da Primavera, mesmo não sendo tão jovem, a Primavera tem o hábito não entender que outras ondas feministas aconteceram e a gente só está aqui hoje porque sufragistas queimaram lugares na década de 20 e 30. Mas também é importante ter como tarefa a quebra desses paradigmas e entender que sem essas ondas e sem esse fortalecimento mútuo, a gente não consegue fazer alguma transformação. Eu voltei, estou voltando. Nessa lógica da seletividade, e se a gente for parar para pensar que durante muito tempo, e vários arquitetos e arquitetas, inclusive, desconhecem a história não contada, e a gente entende que, para além da cidade que existia, aí eu pego o Morro do Castelo como exemplo desse apagamento que se faz da narrativa, e pegando o Aterro do Flamengo, que é, assim, para as feministas urbanistas é o máximo do apagamento que a gente tem, porque a gente pensa muito como e tem absorvido isso na nossa formação, que Redi foi o grande protagonista do Aterro, mas a gente precisa falar da Lota, que foi uma grande arquiteta envolvida no processo, inclusive de percepção e concepção do Aterro do Flamengo, e é totalmente invisibilizado nas aulas de arquitetura e de urbanismo. Esse é o exemplo claro e mais cruel que a gente tem que enfrentar, porque isso acontece em várias outras grandes obras. Várias. E não raro, os grandes arquitetos da fase modernista, por isso que eu sou tão cismada com o movimento moderno, usavam suas mulheres arquitetas para projetar e detalhar. Mies van der Rohe tinha uma mulher exímia projetista. E sequer você acha um livro sobre ela. E sequer você acha um livro sobre a Lota. A gente teve um filme sobre a Lota tem 3 anos, super recente. Eu já estava formada. E fui conhecer a Lota fora da universidade. E aí a gente percebe que, poxa, mas quem será que toma a decisão de apagar as mulheres? Quem será, né? E aí, por que as mulheres da época não defenderam as outras mulheres? Porque, assim, a gente está falando, e a gente precisa perceber, que na tradição da escola de arquitetura, para além da gente ter hegemonicamente homens no curso de arquitetura, até, vamos dizer, o período lulista, na abertura do processo e universalização do acesso às universidades, a gente também tinha uma determinada classe nessa escola de arquitetura. E essa classe detendo
a série de privilégios que mantém. E olha, uma mulher privilegiada, tão consciente quanto a Mihaela, é difícil, né? Porque quando a gente toca nessa falsa sensação de privilégio, eu digo que é falsa, e afirmo que é falsa porque é frágil, né? E aí a gente vai ver os dados bem concretos que deixam qualquer mulher rica de cabelo em pé, principalmente no nosso campo. A gente precisa entender que, para além dessa invisibilização, existe uma lógica simbólica de subalternidade da nossa essência feminina. E aí, só aí, a partir desse incômodo, a partir da percepção desse incômodo, a gente possa construir esse novo ser político, essa nova mulher, que a gente se torna. A gente não nasce, a gente nasce biologicamente um ser com vagina e peito. Mas esse ser mulher, essa identidade feminina, é construída socialmente. E a gente, desde a era infanto-juvenil, desde a era que nasce, a gente tenta romper aos poucos, ou tentando contornar os limites do que é estar nesse lugar político. Dessa mulher que é invisibilizada, criticada, silenciada. E que se ela não tiver o mínimo de privilégio, e aí às vezes o privilégio é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele te protege da violência na rua, da violência no metrô, da falta de planejamento familiar, da miséria, é um lugar que te emperra na subalternidade em relação a outros homens. E aí a gente precisa falar dos espaços de poder. Ah, mas a gente tem tantas mulheres ricas, poderosas, bem-sucedidas, donas de escritório, fenomenais, brancas, maravilhosas. Sim, mas a gente está num país que, dos 100% de lugares eletivos, por exemplo, em todas as instâncias federativa, estadual e municipal, a gente só tem 10% de mulheres eleitas em cargos de poder. A cada 100 postos de trabalho em CEO, em grandes coordenações de empresas, a gente só tem 7 mulheres. Os 10 maiores escritórios de arquitetura só tem uma mulher. Então, assim, é preciso entender que esse lugar de privilégio não leva as mulheres a um lugar muito longe. Então, na verdade, a mulher mais miserável está mais próxima da mulher mais rica do que as mulheres ricas imaginam. Então é importante a gente também fazer um apelo para essa tomada de consciência das mulheres que não se reivindicam mulheres, são feministas, e dizem, isso é problema de outras mulheres, esse problema de gênero não existe, isso é coisa da cabeça de vocês, eu ganho 10 mil reais, mas você não aborta. Você pariu uma mulher, uma filha, que pode morrer em casa, porque ela não pode abortar. É importantíssimo a gente tomar consciência de que, na verdade, as assimetrias de classe não nos retira da nossa incapacidade de lidar com as assimetrias de gênero na nossa sociedade. E aí a gente pensa, o quão subater... Vou te pedir para você encerrar quando, né? E depois a gente retoma depois das perguntas. Tá claro. E aí, se a gente não pensa que, na verdade, a gente só teve a liberdade civil em 1988, até 88, gente, as mulheres casadas usavam o CPF do marido, tá? E aí, se a gente pensa que a gente hoje é a maioria no mercado profissional, é a maioria das universidades, o retrato é esse. Os 10 últimos livros lançados de arquitetura, apenas 2 são de mulher. Os 10 maiores escritórios, eu já falei, só tem uma mulher. Essa lógica dos maiores escritórios é número de funcionário e volume arrecadado por ano, tá? Dos seminários nacionais de arquitetura e urbanismo,
faltou um R ali, 4 são coordenadores homens e só um é coordenado por uma mulher. Se a gente não percebe, eu falei, que a gente passou por um longo apagamento social e que a gente replica esse apagamento, não saindo do nosso lugar de conforto, e achando que essas pílulas que a gente acaba projetando e endossando, na verdade não nos retiram dessa subalternidade, e se a gente acaba aceitando o vagão feminino de 6 às 8 da noite, só porque eu não pego o metrô ou o trem, a gente está dizendo que a gente está num lugar menor, sim. Porque eu posso não pegar, mas o meu tipo social, a minha patologia social, a minha identidade política, mulher, é isso que recebe. Então eu não sou melhor que isso. Eu não estou livre disso. Porque a minha casta, mulher, está suscetível a isso, sim. E aí, como é que a gente pensa? Como é a prática das mulheres, né? Como seria a prática das mulheres da arquitetura? Tem uma arquiteta sul-africana que eu adoro, que é a Clara da Cruz de Almeida, que eu espero que todos procurem, que trabalha com um arquiteto chamado Queré, Francis Queré. E eles trabalham uma coisa muito bacana, que é a noção de matriarcalidade na arquitetura. Os espaços de arquitetura, eles têm que ser equitativos, eles têm que ser bons e potentes e reservados e sadios e seguros para ambos os gêneros, para todos os gêneros, que na verdade são 22, tá? Pela Organização Mundial de Saúde. E a gente fica na binaridade achando que só existe menino e menina. É importante a gente resgatar essa necessidade. As mulheres precisam garantir o protagonismo de melhores práticas no projetar e no pensar a cidade. A gente precisa se conhecer mais e a gente precisa sair do lugar do conforto. Nós somos mulheres, mas até quando nós vamos aceitar esse lugar político? É isso. A gente vai fazer uma rodada de perguntas. E aí, mais uma vez, a gente falou isso algumas vezes durante o seminário, a gente está priorizando as perguntas de mulheres. Os homens também podem perguntar, a gente vai simplesmente só estar dando prioridade. Tem microfone aí, Marta? Boa noite a todas. Estou orgulhosa porque o evento está cheio, é tão raro a gente ir no evento da arquitetura e está cheio, né? É muito bacana isso. Parabéns à nova gestão. Gostaria de me apresentar, eu sou ex-conselheira Graziela Mancini, participei do CAL da última gestão e fico muito feliz pelo que se está dando continuidade e acredito assim, que essa próxima gestão vai ser que vai fazer o diferencial em nossas vidas. Eu queria dar um pouco do testemunho do que eu fiz como arquiteta e do que eu passei, que parece ser muito fácil para mim, mas não foi. Por quê? Eu saí do interior, né, na minha região ainda não tinha arquitetura e nem se falava do que era arquitetura. Eu só fui entender o que era arquitetura aos 19 anos, que eu fui realmente entender que existia o arquiteto. Lá no interior eu só ouvia falar engenheiro civil, né? E eu descobri que existia arquitetura no meu mundo. Quando eu falei que eu queria fazer arquitetura, na minha família, todo mundo levantou assim, você vai passar fome, a sua prima fez arquitetura e não trabalha com arquitetura, ela engravidou e desistiu da faculdade. Aí, o que eu fiz? Ok, tudo bem, vou fazer vestibular. Vou contar a historinha rapidinha. Fui lá, peguei, fiz a matrícula, falei que ia fazer direito, passei em arquitetura e 1 ano sem a família falar comigo direito, né? Vim para o Rio, me virei. Nisso, o hoje, que é meu atual marido, foi um puta de um companheiro, vão lá, vou junto com você, vou fazer arquitetura também, mas graças a Deus ele desistiu, porque ele não era arquiteto, ele realmente é engenheiro, porque a mente de engenheiros, o arquiteto e arquitetas têm um raciocínio muito holístico da questão, né? E o cara que não tem essa abertura, ele não consegue ser um bom arquiteto, vai acabar indo para a engenharia. E a gente veio para o Rio. Quando eu vim para o Rio, nós passamos para a Federal.
Mas os dois caíram não é repescagem o nome, na lista de espera. Aí o rapaz, pô, fica tranquilo, ele está em quarto e você está em quinto ou sexto que eu passei. Vocês vão entrar, que normalmente chamam 6, 7, naquele ano só chamaram 1. Então, quer dizer, não era para a gente fazer federal mesmo, né? Aí, pô, não vou perder tempo, vou me arriscar, não vou voltar para Macaé, eu quero fazer faculdade, vou ser a primeira a fazer faculdade e vou abrir o que eu quero fazer. Então, eu fiz particular, eu fiz a Santa Úrsula. E fazer uma faculdade de Santa Úrsula, meu pai falou, não vou pagar a sua faculdade, você vai se virar. E eu sempre trabalhei na loja, comércio, né, empresário, meu pai é empresário, então isso, não tem problema não, meto a cara e vou vender. Eu fui vender plano de saúde, eu fui fazer unha, então paguei minha faculdade. Claro que assim, o primeiro ano eu dei um calotezinho na faculdade, assim, sabe, né? Fazia a matrícula, vou parcelar e tal. Aí teve o advento em 97, o Creduc acabou, entrou o FIES em 97, aí eu assim, vou pegar o FIES, né, para fazer a faculdade, e senão vou voltar para Macaé. Eu não vou voltar para Macaé, eu não aceito perder, né, eu sou uma pessoa que eu recuo para dar um salto, eu não recuo para desistir, não gosto, sabe. Aí fiz o Creduc, consegui o Creduc, e fazendo faculdade, Creduc, eu fui a primeira aluna da turma a fazer estágio, porque eu tinha que pagar, né, alguma coisa, eu assim, vou aprender a fazer o CAD, porque eu vou fazer desenho, vou sustentar a faculdade, vou fazer o CAD. E eu comecei a dar aula, a gente fazia o CAD e dava aula, e o Fred também, né, naquela época ainda estava fazendo arquitetura ainda. Pô, vamos fazer faculdade, ficava o dia inteiro fazendo, eu estudava na parte da manhã, que era particular, normalmente é de dia, né, as pessoas acham que a gente não tem que trabalhar à noite, né, tal. Trabalhar de dia, fazer faculdade à noite, não tinha essa opção, agora tem, né, Estácio permite isso, tal. Então, tinha essa dificuldade, que as pessoas falavam assim, você faz particular, vai concorrer com o pessoal da Federal, que tem um conhecimento maior, poxa, mas todo estágio que eu tentei concorrer com eles e faz teste e tal, eu passei. Eu ganhei, eu consegui. Então, assim, poxa, eu acho que eu posso aproveitar o que eu estou fazendo. E nisso eu fui desenvolvendo, né? Terminei a faculdade, já no último período já estava trabalhando, só que nisso eu arranjei emprego como assistente, porque não podia entrar como arquiteta, né? Aí eu descobri que eu estava grávida com 6 meses de gravidez. Vocês veem que eu sou tão atenta que eu estava grávida há 6 meses e não tinha percebido que estava grávida. Só faculdade, eu bitolar no trabalho, eu adoro trabalhar, amo arquitetura, eu falo que eu vivo a arquitetura 24 horas, as pessoas me chamam de chata, porque tudo para mim é arquitetura, entendeu? Então, acho que a arquitetura faz diferença no mundo, eu queria fazer alguma coisa no mundo diferente. E a minha filha veio, ela se programou toda, me ajudou a fazer o último período de faculdade, aí continuei trabalhando no Rio, dos empregos que eu estava, graças a Deus, eu estagiei em escritório de arquitetas que me ajudaram a ter uma visão da arquitetura como negócio, né, trabalhar, sustentar o escritório delas, né, eu aprendi muito isso com elas, isso foi muito bom, e também trouxe um pouco aquela coisa do comércio, que eu cresci dentro do comércio com meu pai. Então isso eu acho que me ajudou muito, porque quando eu estava dentro da construtora, o construtor falou assim, na minha empresa não tem arquiteto na obra, né? Nem arquiteta não tem arquiteto, não vai arquiteto para obra, só engenheiro civil para obra, tá. Aí eu falei assim, não, então tá, vou sair daqui do trabalho e fiquei trabalhando em Niterói, fui morar em Niterói, fiquei trabalhando como autônomo em Niterói. Lá em Niterói é muito fácil você aprovar projeto, é bem prático, sabe? Mesmo quem não é da cidade consegue pegar o código de obras muito fácil, você consegue se virar muito bem lá. Eu queria só te pedir para você... Eu vou cortar dar uma agilizada para a gente conseguir dar para outras pessoas. Quando eu voltei para Macaé, que eu resolvi largar aqui a cidade, que eu voltei para o interior, vou investir no interior, lá eu não consegui emprego, porque eu tinha me formado na faculdade particular. Então eu perdi emprego para todo mundo que era federal e tal. Isso foi uma coisa muito boa. Por quê? Foi quando que eu falei assim, gente, não tem emprego, não tem carteira, eu vou fazer o meu emprego. Eu comecei a me propagar, eu comecei a escrever naquela época blogs, eu comecei a escrever a coluna sobre arquitetura, né, mas em si, construção mesmo, e eu consegui trazer meus clientes. Naquela época, 90% dos meus clientes, não vou falar 99%, porque eu não vou ser exagerada, mas 90% dos meus clientes vinham pelo meu blog, que era a minha coluna social, que eu falava sobre arquitetura, uma coluna sobre arquitetura. E eu fui uma das primeiras a bater de frente e colocar o escritório como empresa, entendeu? E só tive sócias mulheres, que todas desistiram de trabalhar com arquitetura porque preferiam ter filhos, né, escolheram a opção de ter filho. Eu não, eu tive filho, continuei, não desisti. E o que aconteceu? Porque eu queria contar essa história toda. Eu entendi que nós precisamos meter a cara. Fácil não é, é difícil.
Como ela consegue, como ela tem tempo? Gente, eu não tenho tempo, mas eu consigo, porque eu amo o que eu faço. E eu comecei a dar esse meu conhecimento para outras meninas que estão entrando no mercado, para que não desistam. Porque nós entramos no mercado com 80% maioria, mas quando a gente termina, somos só em 25%, porque a maioria prefere ser apenas donas de casa, ter mãe, é muito mais fácil. Porém, não é tão mais fácil, porque volta no meu projeto também, na mentoria que eu faço, muitas meninas que depois têm filhos querem voltar. Aí eu falo, gente, tem condições, é possível vocês trabalharem, terem filhos e se organizarem para isso. Não tenham medo. E é possível também terem seus escritórios. Então, assim, se estruturam, se preparem, veem como negócio, diminuem um pouco o valor, não vai estar recebendo 6 mil no início, não adianta querer falar que é o mínimo do salário, mas vê a sua carga, que você se sustente no mínimo, tá? E você vai conseguir ser uma arquiteta de nome na cidade. Eu hoje estou com 17 anos de formada, estou indo para 18, e tenho um nome na cidade. E na época que comecei, as pessoas falavam assim, nossa, você desiste, você não vai conseguir. Então eu consegui, espero ter plantado uma sementezinha, e todas as meninas precisarem ter o apoio, esse conhecimento daquela questão da agenda, que a gente é diferente, eu estou apta a ajudar e compartilhar com vocês as minhas falhas, que foram muitas, né? Tomei muita pancada, e também muitas vitórias pelas até as falhas cometidas, tá bom? Obrigada, Graziela. Parabéns a todas. Bárbara. Agora tá. Eu não tinha apertado aqui direito. Boa noite, meu nome é Bárbara. Primeiro, eu queria agradecer a fala de vocês. Tainá, você super me arrepiou aqui, várias coisinhas assim que vão tocando assim, né? Aquelas fichas que vão caindo assim. E é um pouco disso também que eu queria comentar, principalmente para as meninas que estão na faculdade, né? E que tiveram essa super ideia de, enfim, fazer essa campanha e tal. E assim, porque eu fiquei lembrando de uma situação que eu passei recentemente na pós-graduação, que eu e uma amiga, que inclusive estava por aqui, acho que não está mais, a gente como representante de turma foi na primeira reunião da pós-graduação, né? E nessa primeira reunião, a gente com muitas perguntas para fazer, uma das questões, dos pontos de pauta era uma seleção que tinha sido feita para professores, né? Mais uma vez, na pós-graduação, assim como na graduação, o corpo de professores é formado por professores, homens todos, brancos também em geral, inclusive mais velhos, porque a renovação também, né, é bem lenta. E e eu e ela, nessa reunião, eles começaram a apresentar como foi essa banca, a banca formada por fulano, 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 vários homens, e apresentaram na seleção quem estava participando, tinha algumas mulheres participando da seleção, e, não surpreendentemente, quem foi aprovado, um homem e uma mulher como segunda colocada, enfim, e aí elogiaram muito a mulher e não sei o que, foi super difícil e tal e tal. A primeira questão que eu e essa minha amiga, a gente se colocou foi, nossa, mas não tem nenhuma mulher na banca? Porque aí a questão é essa, né? É difícil até a gente chegar nesse questionamento. Nesse momento até a minha colega foi e chamou a atenção de uma professora que estava lá. A gente estava com dificuldade de ficar pedindo a fala, por ser a primeira reunião, óbvio, a gente fica mais envergonhada, enfim. E perguntou para a professora, falou, mas aqui, não teve nenhuma professora na banca? Não, nossa, nem pensei nisso, sabe que eu nem reparei? Porque, assim, é uma questão tão... São essas questões que passam muito no subjetivo, assim, né, e que passam despercebidas, e que a gente precisa realmente estar o tempo inteiro se construindo como mulher, como feminista e tudo mais, para começar a perceber esse tipo de coisa que bloqueia justamente o nosso acesso a espaços de poder, né? Por que na faculdade a grande maioria são homens e que continuam sendo homens e homens e homens, né? Em que momento que a gente não consegue acessar esse lugar de fala, esse lugar de tomada de decisão e tudo mais? Então, assim, e aí eu acho super importante um momento como esse aqui, da gente se contaminar, né, e discutir e tudo mais, porque esse tipo de coisa começa a ficar mais evidente, né? Então, uma frase que há pouco tempo
enfim, poderia soar super natural, normal, porque, ai, gente, a gente sempre ouviu isso. E aí, de repente, você percebe que não tem que ser assim, eu não tenho que engolir isso, eu tenho o direito, inclusive, eu acho que passa do direito, né? A gente agora tem a obrigação de ocupar esses espaços de poder e esses espaços de tomada de decisão, né? E aí a gente perceber que em todos os momentos isso é importante, que seja no momento de preciso escolher alguém para ser eleita, vamos tentar nos fortalecer dentro disso, porque esse tipo de coisa a gente fica esperando, assim, existir um momento, vamos fazer a revolução. Não, estamos fazendo, e acho que começar a perceber esses momentos que a gente tem para questionar e dizer... por exemplo, numa questão de uma banca dessa, né? Por que não mais mulheres para que entendam, né? Tenham a sensibilidade, né? Disso, de que essas outras mulheres precisam ocupar esses espaços também. Enfim, e aí isso, a fala de vocês também me fez refletir um pouco sobre isso. Não era bem uma pergunta, era só isso que tocou um pouco mais aqui. A gente está querendo fazer um blocão, porque eu acho que a gente não vai conseguir voltar de novo para a plateia. Então vamos fazer um blocão, e aí depois a gente faz as considerações finais. Anota para você não esquecer, por favor. Tá bom? Cristina. Joga para cima. Oi, Tainá. Tudo bom? Então, pelos meus cabelos brancos, vocês devem imaginar que eu tenho, assim, alguns anos de formada. Então, eu vou fazer um relato rápido, não tão rápido quanto o dela, mas eu resolvi ser arquiteta quando ninguém queria ser arquiteta, no meio da ditadura. Eu já fiz esse relato uma vez, um encontro com a gente, lá na casa lá na Glória. Então eu acho que eu sou uma das sobreviventes da arquitetura da ditadura, porque não desisti de ser arquiteta. Da minha turma, 50 alunos, somos 6 arquitetos que trabalhamos na turma que se formou em 1984, antes da abertura política. Então, assim, a minha pergunta hoje, com 30 e poucos anos, façam as contas, eu me formei em 84, a minha pergunta hoje é: qual é a arquitetura que a gente quer fazer? Né? Essa é uma pergunta tão simples e tão difícil de responder. Né? A gente tem uma formação modernista até hoje, o que é assustador, né, para um país como o nosso, que não viveu o modernismo efetivamente. Ele passou pelo Niemeyer ali do lado, né, e o resto foi embora. Então, acho que sair daqui com essa pergunta: qual é a arquitetura que eu quero fazer? Qual é o meu lugar dentro desse lugar da arquitetura? Né? Porque o que eu vejo na minha experiência de trabalho é que ainda saímos nós, mulheres, da faculdade fazendo interiores. E nos satisfazemos com isso, o que é mais assustador ainda. Quando a gente tem uma bagagem incrível, sabe? A gente tem ferramentas poderosas de transformação e não as utilizamos em momento algum. Assim, a transformação tem que ser primeiro em nós, né? Para depois a gente poder agregar gente do nosso lado. Então, eu já fui professora há algum tempo, algumas pessoas aqui até passaram na minha sala de aula. Então, a pergunta é: qual é a arquitetura que nós queremos fazer, nós, mulheres? Porque a nossa arquitetura é diferente. Então, a gente tem não vou repetir tudo que já foi dito aqui, né? A gente tem estigmas. A gente tem diferenças muito graves e muito importantes que a gente não se toca, porque a gente está ali envolvida no mercado, né, como a Tainá falou, mas e a nossa consciência como profissional, né, a nossa consciência como ator, né, na cidade, ator
fundamental, porque o nosso olhar não é o mesmo de um olhar leigo. O nosso olhar é um olhar de crítica sempre. E o que a gente faz com isso? Então, é só um fomento, mais uma vez, de pensar qual é a arquitetura que nós queremos fazer e o que fazer, como fazer. Tá? Boa noite a todos. Bom, o meu também não é uma pergunta, mas é que eu não ia falar, mas não estou me aguentando. Preciso agradecer esse espaço que a gente está tendo. A Marta começou no agradecimento dela, falando, sempre chega essa época do ano e o que a gente vai fazer, né? Eu já estava com essa ideia há muito tempo e está aqui, né? Finalmente, acho que é o Cal se colocando como agente, como fomentador desse debate que é sim de arquitetura, que tem a ver sim com a arquitetura, que tem demanda. Maíra comentou da luta e da resistência que houve com a criação da comissão, e ela está aí, ela foi criada, então agora a gente tem no CAL uma comissão para tratar da questão de gênero, e isso, assim, para mim, como servidora do CAURJ, como mulher feminista, como arquiteta, é um grande presente. Eu estou muito feliz com esse momento de estar vendo isso aqui assim, e de estar cheio. Foi um sucesso o evento. Quero acompanhar a comissão de perto, quero trabalhar junto o que eu puder fazer. E, nossa, um presente muito maior, muito mais efetivo do que o vasinho de violeta, sabe? Então, obrigado mesmo. Olá, boa noite. Dá para ouvir? Também não ia falar não, mas estou aqui naquela coceira, né? Primeiro, claro que parabenizar o evento, também fico muito feliz, né? Eu fui das 2 primeiras gestões do CAL. Infelizmente, a gente não tinha, talvez até uma autocrítica, né? Já uma autocrítica, mas condições ou cenário para chegar ao que vocês chegaram agora em pouco tempo de gestão, né? Então, eu acho que é um avanço quilométrico o que foi realizado agora com a criação da comissão. Então, também fico muito feliz que esse assunto está entrando em pauta, né? Estava comentando com a Marcela que o máximo que a gente conseguia fazer era parar a plenária por causa de piada machista, né? Então, éramos muito poucas então eu fico muito feliz de ver isso acontecendo aqui, né? Fico também emocionada de ver o avanço dessa questão, que é uma questão tão importante para qualquer pessoa, inclusive para o campo da arquitetura, né? E pensando nessa questão da formação, eu também fui professora substituta agora na FRJ, na época da campanha, né? E ficava muito feliz de ver os cartazes, e pensar que formação é essa que a gente está proporcionando. A gente hoje tem uma quantidade maior de professoras, né? A Luciana está aqui, outras professoras também, mas que emendas são essas que a gente está discutindo, né? Que assuntos são esses que a gente está pautando, né? Eu também dou aula na Estácio e dei uma aula, por exemplo, de História da Arquitetura Moderna. Só tinha ali na Bobardi, na pauta. É claro que você, enquanto professora com uma discussão política, você vai inserindo essas questões. E se nós, mulheres, que discutimos essas questões e temos a noção da invisibilidade que foi feita ao longo da história da arquitetura, não inserirmos essas questões, ninguém vai inserir, né? Então, eu acho que é o nosso papel. Na UFRJ, eu dava aula de construção civil, de material de construção, que já era uma coisa estranha, uma mulher está dando aula virando betoneira, né? O Jefferson foi meu professor nessa disciplina, então já era uma coisa estranha, mas eu acho que a gente vai discutir feminismo dando aula de material de construção? Vai, porque tinha muitas meninas que no início da disciplina falavam, eu não consigo fazer isso. E no final falavam, professora, eu não tinha noção de que eu podia fazer isso, que eu podia construir, que eu podia virar uma betoneira de concreto, que eu podia projetar e chegar num objeto construído em cima do meu próprio trabalho, né? Então ter toda essa cadeia da produção da arquitetura, que não é só o projeto, mas também é a construção, né? Que é outro assunto que a gente está deixando de lado, mas aí já é outra discussão, mas pensar como nós mulheres também estamos inseridas em todos os campos da arquitetura, né? A gente pode construir, a gente pode dar aula de concreto, a gente pode virar betoneira, a gente pode fazer o que a gente quiser, essa profissão é nossa e a gente cada vez mais tem que tomá-la de assalto, né? Eu acho que a gente hoje tem, a maioria das alunas são mulheres, né? Mas ainda não se colocam nessa posição, acho que ainda é difícil pela própria formação que a gente oferece, né? Então nós, enquanto educadores, professores, ou seja lá o que a gente está fazendo lá, com toda a responsabilidade que a gente tem em mãos, né, pensar o que a gente está ensinando e começar a incluir esses assuntos dentro também das emendas e das pautas que a gente está discutindo. É isso.
né, assim, equidade a gente faz assim também na prática. Oi, boa noite. Que eu sou estudante da UF de arquitetura e a gente ouviu alguns relatos de uma amiga da Federal Rural e as outras da FAO. Aí eu achei que eu, estudante da UF, também poderia ter um momento só para falar que não vai ser nada diferente do que as outras lá da UF, a gente não é diferente. Mas o que eu vejo muito diferente é que lá no nosso campus nós temos um campus só nosso, que é o nosso casarão, quem conhece a UF sabe, que é um pouco diferente dos outros lugares porque só o nosso curso está incluído ali. Então a gente está convivendo 100% do tempo com arquitetura, não tem muita inclusão com outros cursos, diferente só quando a gente tem uma aula na engenharia, né? Mas lá ninguém quer se integrar muito. Aí aconteceu em 2016, que todo mundo deve saber também, as ocupações das universidades, e nós ficamos lá 45 dias dentro do nosso casarão, só a gente, alunos de arquitetura, e a maioria, de 20 pessoas, 17 eram mulheres. E literalmente a gente cuidou de tudo dentro dessa ocupação, desde o movimento político até o próprio cuidado com o casarão, que ficou na nossa responsabilidade. Aí, o que eu queria falar mesmo é que, parecido com o movimento das meninas, no final da ocupação, quando a gente discutiu tudo que a gente queria levar, a gente pensou em criar um quadro no nosso corredor principal da escola, onde, separados por período e por matérias, todo mundo poderia colocar os pensamentos das matérias ali num post-it, colar. E terminou que depois de uma semana, pouco tempo depois, a maioria das coisas que tinham era de mulheres, não estava assinado com mulheres, mas falando sobre o abuso dos professores. E a gente ficou assim, era uma coisa que a gente já tinha conversado, e o que eu achei principal dessa parte dessa mesa foi a palavra invisível. Foi porque lá na escola, uma coisa que eu falo, que eu boto no peito, a gente é invisível, mesmo sendo a maioria. Porque os chefes de departamento tudo são homens brancos, mas assim, mais velhos a gente sabe, que estão na UF há muito tempo, e mesmo quando a gente tem um mínimo de voz lá dentro, que é esse movimento de botar essas frases, a gente não foi ouvida, a gente foi apagada, ficamos invisíveis, e a mesma história de vários professores brincando, eu sei que vocês estavam falando sobre mim naquele quadro, eu sei que meu nome tá lá, e rindo, assim. E aí outra coisa que eu achei engraçada é que eu falei com várias amigas minhas que são da UF, que acho que foram embora por causa da distância, o tempo, que quando eu cheguei aqui, eu li todas essas mensagens e eu falei assim, o nome do meu professor, não vou falar o nome, veio na minha mente na hora, foi um sussurro assim, o nome dele, quando eu li todas essas mensagens, aí eu pensei, é exatamente uma coisa que ele falaria, que ele falou várias vezes durante as nossas aulas, ele é professor de projeto, e ele em vários momentos, sentado com nós, mulheres, assim, todas as alunas, a maioria mulher, e ele não conseguia parar de bater na tecla de que nós éramos mulheres e que ele tinha que ter um tratamento especial com a gente, e isso se tornava uma ofensa. Ele, por exemplo, tinha uma aluna que já tinha 3 filhos e ela estava lá continuando a fazer a graduação e em todo momento ele ficava falando, mas para ela é diferente, porque ela tem 3 filhos, como se ele estivesse reduzindo ela ao papel de mãe e não como de estudante de arquitetura que está ali como todos os outros, enfim. Foi só um negócio para falar que na UF a gente também tem isso, e eu me senti muito dentro da coisa do invisível, porque lá é isso, a gente está sozinho no nosso prédio, e mesmo com, a gente tem uma coordenadora, mulher e tal, os chefes de departamento aí ainda são homens, e a gente ainda é invisibilizada nesses lugares, porque mesmo que a gente fale muito, grite muito, ainda passam os panos, não se abre um processo, ninguém fala nada, mesmo a gente falando de casos muito sérios de abuso, muito sérios desses homens com as alunas, a gente ainda fica invisível, e mesmo a gente gritando muito, acho que nenhuma luta é uma luta perdida, a gente foi um pouco para frente, mas ainda tem muito, sabe? Só para botar esse lugar de que a UF está também no meio disso, que é tão ruim quanto, assim, a gente ainda vive num ambiente de muita luta, e muitas alunas lá não têm a ideia de que é isso, de que elas são mulheres nesse ambiente, enfim, só para adicionar isso das outras universidades. Alô, bom, me deixaram, me permitiram. Pois é. Não, mas Oi. já, bom, então vai, Elke. Tudo bom, gente? É o quê? Gente, é um prazer. Eu estou assim emocionada, né? Não tem como. Agora, eu já formada há 15 anos, não tirando a esperança de vocês, mas você vai continuar nessa luta todo dia, né? A luta é diária. E aí vou perguntar para vocês aí, né, que estão há mais tempo e estão aí na luta também, como podemos fazer? É uma pergunta para todo mundo pensar.
Quando vai se dar a diferença? Alô. Agora posso? Agora pode. Obrigado, Maíra. Obrigado, Maíra. Bom, eu vou começar aqui respondendo a provocação da Elke. A gente já está começando, já começaram. As mulheres já começaram. Tô brincando. As mulheres já começaram há muito tempo, né? Já começaram há muito tempo. Mas assim, eu acho que assim, eu particularmente estou muito feliz com esse evento, com o sucesso que ele está tendo, com a participação maciça aqui de jovens arquitetas, né? E participando efetivamente do debate com as nossas palestrantes aqui, né? Acho que cada mesa foi assim, não dá para comparar as mesas, porque elas foram todas excelentes, né? Então, comparar uma com outra seria uma grande injustiça. Mas essa é uma luta que ela não é apenas das mulheres, né? E os homens têm que ter essa compreensão. Tem que ter essa compreensão. Tá? Obviamente que a elas cabe o protagonismo, mas nós temos que estar nessa luta, ombro a ombro. Né? Eu lembro que quando eu estava presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, foi quando nós tomamos uma deliberação de alteração de estatuto, obrigando que, para a composição da diretoria da FNA, tinha que ter, no mínimo, 50% de mulheres participando. No mínimo, 50%. Por quê? Porque a nossa profissão tem 60%, 60 e pouco por cento de mulheres, gente. É uma questão básica. Deu discussão? Deu muita discussão, mas foi aprovado. Arquitetos Invisíveis, eu fiquei assim emocionado com o projeto, tanto que a federação foi uma das primeiras entidades a sair em apoio, né? Ajudamos muito na campanha de divulgação, né? Durante o financiamento coletivo, porque é uma luta que é nossa, é uma luta nossa, da sociedade, tá? E entendo que esse seminário, né, chamando de seminário, mas ciclo de debates aqui promovido pelas colegas conselheiras, ele tem uma importância fundamental. Nós conseguimos fazer aqui também, com uma luta muito grande, né, uma comissão de gênero, né, que eu acho que é fantástico. Eu já levei isso na reunião de presidentes de CAU como uma reivindicação, né, uma proposta apresentada pelo CAU-RJ para que todos os CAU no Brasil tem uma comissão de gênero, que o CAU-BR institua uma comissão de gênero, que a gente faça uma discussão qualificada a nível nacional, organizada, né, que seja, que tenha uma dimensão maior do que esse evento que nós estamos fazendo aqui, que acredito com muito sucesso, com uma participação fantástica, né, e que para mim é um motivo de muita emoção, muito orgulho, né, de escutar tudo aqui. Inclusive as coisas ruins, como, né, o que a Micaela e a Vanessa trouxeram, porque eu vejo, né, que, lamentavelmente, muita coisa na FAU continua exatamente igual. Exatamente igual. E eu, particularmente, acompanhei alguns dramas e alunas, né, que relatavam, né, essas situações de assédio, né, que é muito ruim. E a corporação, porque não é só FAU-FRJ, não, a corporação, ela se autoprotege de tal forma que ela se nega a enxergar o óbvio. E aí eu falo de corporação porque não tem só professores, homens que se calam, tem professoras que se calam também, que sabem, né, que tomam conhecimento e também não saem em defesa das alunas e se posicionando claramente contra o assédio. Então, a gente tem que ter também essa visão crítica. São temas que, né, eles são recorrentes, mas a gente tem que cada vez mais botar para fora, né, fazer essa campanha, eu acho fantástica. E, para finalizar, quero agradecer muito às conselheiras que organizaram, às funcionárias que participaram também do processo de organização,
né? E principalmente as mulheres que vieram trazer a palavra aqui, fazer esse diálogo, e a todas vocês que aqui prestigiaram esse evento e também estão aqui fazendo com que esse momento seja um momento de brilho para todos nós, homens, mas principalmente as mulheres. Obrigada, Obrigado, Jefferson. Eu vou voltar para a mesa. Gente, são 8h03. Desculpa, o que foi? Tá. Eu vou te passar esse microfone em 5 só para a gente ter um horizonte. São 8h03 agora. Então, vamos tentar se manter até 8h20 para finalizar. Então, 5 minutos para cada uma. Suas considerações finais, tá? Eu, na verdade, queria complementar o que a mestranda... Qual é o seu nome? Desculpa. Que a Bárbara falou e o que a Luna Dolph falou, que elas falaram da desigualdade nos cargos superiores, que são ocupados por arquitetos homens, na grande maioria das vezes. E que nós, mulheres, na nossa categoria, somos 62%. E nós ocupamos uma porcentagem muito... Embora nós somos a grande maioria, e olha que esse censo é de 2012, daqui para cá o número de arquitetos deve ter aumentado, provavelmente, até porque as estatísticas demonstram que quanto mais jovens, a classe etária, maior a concentração de mulheres. Então, a nossa profissão está se tornando uma profissão majoritariamente mulheres. Já é, e tende, provavelmente, hoje em dia, já é maior do que 62%. Mas, mesmo assim, os cargos altos são ocupados por homens. Aqui no próprio CAL, a maioria dos conselheiros é homem. Aqui no CARJ são 32%. No CAL federal são 25%, e vários outros exemplos. A Zarra é a única arquiteta mulher, a Tainá deu um monte de exemplo aqui. A Zarra foi a única mulher a ganhar um Pritzker. A gente na academia continua vendo os chefes de departamento, o corpo docente sendo composto majoritariamente por homens, embora nós sejamos majoritariamente, no nosso corpo docente, mulheres. Então, acho que é algo bem importante da gente questionar por que a gente é 62%, por que a gente é a maioria na nossa categoria, mas, ao mesmo tempo, a gente não está representada nos cargos altos de liderança, os cargos que nos representam, que nos ensinam, que nos norteiam na nossa categoria. Então, acho que é muito, muito importante mesmo a gente refletir isso. Várias considerações, né? Primeiro de tudo, a gente também a gente não falou sobre isso, mas a gente quer falar como é que o apagamento da reitoria em relação às nossas reivindicações tem sido feito, porque muitas das pessoas não sabem da existência da ouvidoria para poder relatar os seus problemas, né? E mesmo assim a ouvidoria ela não tem se mostrado ativa em relação aos nossos desejos e às nossas reivindicações. Quando a gente entrou na FAO, a gente já sabia que tinha professor acusado de assédio sexual, com processo de assédio sexual, e ele continua dando aula. Enfim, é a mesma coisa sempre. É sempre... Exato, a gente está acostumado com isso, né? E também eu lembro que, quanto à sua pergunta sobre o que a gente pode fazer exatamente, né? Claro que esse movimento de sororidade ajuda muito, né? Mas também divulgar que a gente pode falar pela ouvidoria, que a gente pode falar entre si, com quem a gente pode denunciar, se a gente pode ir além da ouvidoria, porque já me falaram que a própria FAO, né, ela dá um medo no aluno que se ele tiver algum processo contra algum professor pessoalmente, ele não pode... eles falam que eles vão dificultar a sua entrada no TFG se você não finaliza esse processo. Isso é bizarro. Enfim. Mas também pode ser só um medo que eles tentam dar para evitar esses processos, né? Enfim. Mas isso já mostra, né, claro, uma atitude de abuso em relação à instituição, claro. E outra coisa quanto ao que você falou sobre o que a gente pode fazer, né, também, na arquitetura, eu vou te falar que a primeira vez que eu fiz essa pergunta, né, o que a gente na arquitetura pode fazer que seja uma arquitetura para mulheres, né, tipo, que possa nos beneficiar. A primeira pessoa que me respondeu essa pergunta até hoje foi a Tainá.
Olha isso, há poucos meses atrás. Eu estou há 7 anos na faculdade de arquitetura e os únicos exemplos práticos que eu ouvi que fala, a gente tem que considerar que a mulher é mãe solteira também muitas vezes, e ela tem que trabalhar e tem que cuidar do filho, ela tem que cozinhar e olhar o filho. Então como é que a gente vai modificar essa cozinha para fazer isso? Enfim, como é que a gente altera o curso do ônibus para considerar que a mulher tem que botar na creche, tem que trabalhar, tem que fazer... Enfim, a primeira vez que essas questões foram introduzidas para mim foram poucos meses atrás, olha isso. E eu não falo isso só como arquiteta, eu também sou musicista, e se vocês acham que ser arquiteta no Brasil, mulher, é foda, ser musicista também é muito foda, sabe? Desculpa o termo, né? Enfim. E que a gente pensa que os nossos instrumentos não são feitos para o corpo ou o desenho da mulher, né? A nossa arquitetura não é feita para a forma que a gente é socializada, enfim. E a gente não sabe como responder isso. A primeira tese que eu vi de arquitetura que falava sobre as mulheres dentro da FAO, lá na FRJ, teórica, foi de uma amiga minha ano passado, da Isabela da Pettini, né? E quem mais está falando sobre isso, sabe? Claro que a gente vai começar a falar cada vez mais e mais e mais, mas não está sendo divulgado tão bem. As instituições não estão ajudando a gente. Não estão. E claro que a gente pode assumir esse papel até meio de, vamos fazer por nós mesmos, mas fazer por nós mesmos, às vezes, exibe um privilégio, né? Porque às vezes tem mulheres que não têm condição de fazer por elas mesmas. E a gente, claro, está aqui para ajudá-las, mas as instituições também têm que fazer isso. E a gente tem que tomar o controle dessas instituições também. E foi um apelo que a Tainá mesma fez nesse último evento que a gente se viu, que ela falou, as mulheres precisam entrar para a política. As mulheres precisam tomar conta de todos os espaços, porque a gente já é maioria. A gente só tem que ser maioria em todos os lugares de fato. Não, para! Tá não, é só para completar. Eu puxei mesmo o gancho para falar. Eu trabalho numa empresa, né? Eu tenho uma empresa, sou sócia, que são mulheres, tá? E é Ateliê Histórica. Os quadros são todos mulheres. E a gente faz questão disso. E eu trabalho em obra, a gente executa a obra. Então a gente tem um grande problema, às vezes, principalmente licitação, quando chega, aí eu falo, mas são mulheres que vão executar, entendeu? E eu já perdi trabalho de chegar numa mesa com várias empresas, o dono que está para contratar chega assim, mas eu não sabia que eram mulheres. Eu respondi para ele, você não gosta de mulheres? Tem o que contra? E aí quebra o pau, né? Porque eu sou dessas, né? A outra me conhece, né? Então, assim, é uma luta constante, sim. Eu acho que é isso. Eu puxei o gancho, assim, o que a gente pode fazer? Se a gente não se unir e não, sabe, essa sororidade, não vai, porque, olha, cabelinhos brancos, a gente discute, né? É uma luta. Gente, eu quero pedir 1000 desculpas para todas vocês. Graziela, por favor. Não, gentileza, porque a gente tem horário para sair daqui. Mesmo, é para ajudar ela. Não, eu sei, mas assim, a gente pode conversar depois, no café, sabe? Aqui, a pessoa tá querendo me matar, senão eu nunca mais vou mediar a mesa aqui, tá, meu amor? Tainá, por favor. Luciana, você queria uma coisa, subvertendo a ordem da Maíra, rapidinho. Que ela falou horrores. Eu concordo que a gente tem que executar, mas aqui, nesse momento, eu fico pensando se a estrutura de uma sociedade mais horizontal não é mais adequada para as mulheres que têm mais espaço. Ótimo gancho. Esse poder todo, assim, pensando na qualidade do poder que a gente tem. Sim. Eu não sei se... Eu juro que eu vou ser sintética, tá, Maíra? Eu vou ser sintética. Eu vou passar muito diretamente por várias frases e falas que vocês fizeram, me tocaram. Eu acho... É Graziela, né, que tá lá no fundo. Graziela. Eu tenho muito entendimento da tua trajetória e acho importante a gente ouvir as trajetórias nesses espaços de escuta coletivas.
Mas eu acho que a gente precisa refletir em alguns momentos da tua fala. Assim, uma coisa que me tocou muito em relação à maternidade, à maternagem. Esse ser político mulher, e me identifico de uma forma cis com essa identidade, eu aceito a normatividade do meu corpo, então eu gerei uma criança, eu gerei a Aurora. Tive o privilégio de fazer um aborto e tive o privilégio de gerar uma criança, e ela está aí, inclusive, rodando fazendo merda em algum lugar. Espero que você tenha tirado o computador de lá, que ela está um pouco viciada em computadores. Eu acho que a maternidade ela ainda não é muito bem entendida na nossa sociedade. E acho que um grande momento político da mulher é gerar uma criança. E a gente cria e replica um modelo de sociedade que é nefasto para as mulheres e para as crianças. E a gente tem um papel fundamental de dizer que essas mulheres, elas são uma massa não remunerada muitas vezes, né? Eu sou uma feminista que sou radicalmente contra o discurso abolicionista, né? Várias feministas são contrárias à prostituição. Eu sou radicalmente a favor que a gente regulamente a profissão de prostituta, porque várias mulheres trabalham na clandestinidade e o trabalho doméstico é sim um trabalho não remunerado e muito mal pago. Então, as putas são libertadoras e paradigmáticas de cobrar o que elas fazem e o que elas produzem. Enfim, fazendo esse pequeno parênteses, a gente precisa entender a maternagem de outra forma. E a maternagem absolutamente é impedidor ou inibidor da nossa evolução, seja política, seja social. O que está errado é a sociedade que não está pronta para a gente lidar com a maternidade. E é por isso que a gente tem essa sociedade podre que não dá conta das múltiplas diversidades e identidades que a gente precisa construir e rever. Acho também que a gente precisa discutir esse lugar político que é o poder. E por que a gente não está em espaços de poder, dona Bárbara? Por que não estamos nos espaços de poder? Estar no poder, vejam bem, eu só quero que vocês gravem essa frase que eu vou dizer. Estar em espaços de poder é exercer um poder político. As mulheres estão no lugar político afastadas de qualquer possibilidade de poder. Isso é a estrutura social patriarcal e assim será. Nós recebemos essa sociedade que infelizmente está posta. Mas tem mulheres que às vezes ganham um cargo de poder aqui. Essas mulheres, elas, além de se masculinizarem, e aí é muito a provocação que a Luciana traz, as mulheres hoje, mesmo quando alcançam um espaço de poder, e a gente pega, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, as mulheres que a gente tem lá, elas estão exercendo um poder masculino, uma lógica masculina de exercer esse poder. Porque a sociedade é totalmente masculina. Masculina no sentido não de ter um homem, tá, gente? Não no sentido sexual. Mas a lógica do exercício de poder, essa construção social que permeia a estrutura da nossa sociedade, é uma lógica extremamente patriarcal. Essa lógica patriarcal, ela é pautada na lógica da exclusão e da opressão. A sociedade capitalista, e eu digo hoje que é preciso a gente investir, na verdade, num feminismo anticapitalista, essencialmente, porque a lógica capitalista faz com que os mais privilegiados oprimam os menos privilegiados. Então, o que eu estou dizendo é que, faticamente, quando eu tenho uma mulher num espaço de poder, ela está simplesmente replicando um poder que é masculino. Tainá, então não vou atrás desse poder masculino. Não, vocês vão sim. Aí que começa a nossa conversa no pé do ouvido. Porque, na verdade, a única possibilidade da gente reverter a estrutura vigente é estando na estrutura vigente. Eu acredito muito, e é importante a gente pensar nisso, que é possível sim exercer poder de alguma forma. E aí, não jogando biscoito no nosso mais presidente, mas já jogando, eu acho que ele veio de uma construção coletiva e paritária, e aí esse evento, na verdade, não se constrói sozinho, né, gente?
A gente tem, na verdade, dois meses de gestão, né? Vamos fazer 3 meses de gestão. Uma discussão feminista em 3 meses de gestão não é construída à toa. Isso, na verdade, é a síntese de um processo coletivo de quase 1 ano, sendo muito honesta com vocês. A gente começou a discutir a paridade interna da nossa construção política para a gente propor uma chapa para o Conselho desde sempre. E quais seriam as pautas e quais seriam as discussões com equitativas, discutindo raça, classe e gênero, que a gente poderia atrelar nessa construção. Olha, eu não quero dizer que isso é revolucionário, que isso é fundamental, porque isso, na verdade, é o básico, né? Mas é muito importante que tenhamos mais construções políticas nesse sentido. E acho que parte da gente sair dessa subalternidade que eu falei, e dessa invisibilidade dos espaços de poder, parte da gente sair desse lugar de comodismo que a gente se coloca. Porque a gente precisa sobreviver. Tem uma fala muito boa, que é bem assustadora, mas é muito boa e fez parte assim da minha formação radical feminista. Eu digo radical mesmo porque a gente, quando se afunda, a gente não sai mais, né? Eu descobri essa mulher numa imersão na Argentina de 2 semanas com mulheres ativistas. Uma feminista negra chamada Patrícia Hill Collins, ela estava lá. Ela comparou as mulheres brancas a mulas. Minto, as mulheres brancas a cachorros, que são os cachorros do capital. Domesticados, pacatos, serenos, bonitos, lindos, domésticos. As mulheres negras ela comparou a mulas, porque na base estrutural da pirâmide, ela carrega o peso dessa sociedade racista e burguesa. Mas veja bem, se esses 2 tipos de mulheres, na verdade, não passam de animais, por que a gente acha que, enquanto animais, a gente está segura ou está construindo alguma sociedade digna e passível da gente viver e colocar nossos filhos, colocar nossos maridos, nossos parceiros? A gente precisa sair da lógica da animalização, né? Da animalia. A gente está na era da animalia social. E acho que foi Mihaela que colocou. A gente só muda e consegue colocar a nossa arquitetura e consegue fazer as nossas narrativas e fazer uma arquitetura matriarcal e não patriarcal, se a gente consegue sair desse lugar de comodismo. Fazendo luta séria, luta organizada. Eu sou organizada em coletivos, participo da construção de partidos políticos. Eu acho fundamental as mulheres se organizarem. Os homens têm uma coisa que a gente não tem, que é tempo, né? O tempo é fundamental no capitalismo. Eu estou falando genericamente porque na luta antimachista a gente entende que alguns homens, têm essa noção, essa percepção e essa formação e dividem o tempo conosco. O tempo de cuidado, o tempo da casa, o tempo da criança, o tempo da formação. Mas hoje, essencialmente, ou as mulheres sobrevivem, estudam, ou as mulheres fazem qualquer outra coisa. São escolhas. Ou a gente faz tudo mesmo. Grande parte hoje do meu ativismo está em perder tempo. Abrir mão do meu tempo pessoal para multiplicação. A minha função, vamos dizer, no movimento, é fazer multiplicação de consciência política e formação das mulheres. As mulheres precisam ser formadas politicamente, porque nós precisamos criar um novo senso político, um novo ente político. Nós precisamos pertencer ao novo grupo. E esse grupo não é esse mulherio que nos define. Não é o rosa, não é a violeta. A gente tem uma função de luta que a gente precisa perceber mais. Oi, tá funcionando. Eu vou ser bem rápida, o mais rápido possível. Mas assim, eu não vou conseguir, até pelo tempo, mas independente disso, responder cada questão individualmente. Eu vou pegar o gancho. Desculpa, eu não consigo gravar nomes, mas de que uma de vocês perguntou de qual que é a arquitetura que a gente quer fazer. E
Cristina. Então, o que eu queria deixar, e enfim, eu acho que aqui foi muito importante, como a Tainá acabou de dizer, que isso é um papel de formação. É uma formação que a gente passou em algum ponto e passa constantemente a cada dia que a gente está nessa luta, que a gente está nesse movimento, e é uma formação que a gente sabe que quanto mais conjunta ela for, mais efetiva ela vai ser. Então, eu acho que esse é o papel. E daí, pegando todas as discussões, todos os depoimentos, eu acho que é muito uma questão da gente ter 2 pontos em mente, que é atingir a produção e a formação. Então, a gente tem que resolver, assim, primordialmente, essas questões de abuso e, principalmente, de falta de referência na nossa formação. E quando eu digo formação, não é só a formação acadêmica, é formação pessoal. Porque o que acontece, dando um exemplo acadêmico, eu fui monitora durante a minha graduação de projeto, uma disciplina de projeto. E o que aconteceu é que, assim, no começo da disciplina, isso foi uma disciplina de projeto do início do curso. No começo, os alunos, na FAUNB, que é de onde eu venho, ainda é 60-40% as turmas, ainda não é majoritariamente feminina. O que acontece é que no começo da disciplina, tanto homens quanto mulheres, eles têm mais ou menos o mesmo nível de projeto. E ao longo do curso, e mesmo ao longo de uma disciplina, os das mulheres vão se tornando cada vez mais seguros, cada vez mais práticos, cada vez menos utópicos, e os dos homens são super inovadores e super audaciosos, entende? E isso é um reflexo prático da arquitetura que a gente quer e que a gente está fomentando a ser feita com esse cenário que a gente tem. Então, a arquitetura que eu, enquanto arquiteta invisível, quero ver é uma arquitetura que fomente a produção que nós somos igualmente capazes de fazer e que a gente tenha referência para isso, gente. Isso é muito importante. Aqui todo mundo é arquiteto, estudante de arquitetura, todo mundo sabe que não existe esse mito da criatividade, que você está um dia deitado na cama e vem uma ideia brilhante. Isso não existe. O nosso trabalho, seja ele de pesquisa, de projeto, de qualquer campo que a arquitetura engloba, ele é puramente baseado em referência. E enquanto a gente não tiver referências femininas, seja nas ementas, seja nos cargos de poder, a nossa prática não vai mudar. E eu queria só fazer um último adendo. Eu estou vindo de Brasília e sim, a gente não pode esquecer também que nós temos a capital do nosso país, é uma cidade modernista, que exclui, que maltrata as mulheres. E isso é um convite, porque eu estou aqui hoje, enquanto arquiteta e urbanista, abrindo a minha mente de todas as maneiras possíveis para uma outra realidade que eu tento, enfim, em outros meios me abrir, mas que, assim, eu acho que a nossa capital é muito esquecida. E esquecida principalmente nos problemas que ela tem. Porque a gente está num país que é extremamente desigual em todos os sentidos e a nossa capital federativa reflete isso concretamente. Ela está ruindo, não sei se vocês viram recentemente, literalmente ela está ruindo. É uma cidade de 60 anos que está desabando e ninguém parou para olhar que ela é uma cidade feita por homens e para homens. Então, pensem nisso, por favor, pensem em quem está governando ela e por que ela é assim. E é um convite, que a gente tem que falar tudo muito rápido, mas todo mundo, Google, Arquitetas Invisíveis, a gente está lá, Facebook, Instagram, site. De 8 de março vai ser lançada a 2ª edição da revista, e é um convite que vocês fiquem de olho, que a revista é um espaço que a gente conseguiu criar. Quem quiser adquirir a primeira pode falar comigo aqui agora também, para que essa formação seja conjunta. A gente acredita nisso mesmo, é uma revista colaborativa, então quem quiser saber mais, pode falar comigo depois. Obrigada. A Tainá quer dar um informe e ela vai ser super rápida, que ela já me garantiu. Tarefas, muito bom, anotando. No campo individual. Sou invisibilizada. Cobrança de RRT nos escritórios para quem é de escritório. Paridade na nossa produção acadêmica de referência de conteúdo. Olha a referência bibliográfica, 50-50. Várias outras categorias, e aí vou falar rapidinho das cineastas, e aí não sei quem viu a premiação do Oscar, tem uma coisinha chamada Inclusion Riders.
precisamos criar mecanismos de inclusão para mitigação, extermínio, acabamento, cancelamento das desigualdades. E no campo da discussão de gênero, a gente precisa garantir a paridade em todos os lugares. Então, essa mesa só tem macho branco? Escracho. Essa referência bibliográfica aqui, na minha banca, só tem 100% de macho na referência? Escracho. Temos que ter isso como tarefa cotidiana individual. Não quer que eu assine RRT de equipe? Denúncia no CAL. É sério isso, gente. A gente tem uma ouvidoria, ela tem que servir para isso também. Então, eu ganho meu saláriozinho precarizado de R$5.000, vou ferrar anonimamente o meu chefe. Denúncia, ouvidoria, acabou o amor, tarefa individual. Tarefa coletiva. Eu tenho ainda que discutir meu 8 de março, que o meu útero, as minhas escolhas, se eu tenho R$7.000 para abortar, tem mana que não tem R$7.000 para abortar, então a gente precisa falar disso. A gente precisa ter um SUS que contemple as mulheres, que não deixe as mulheres negras periféricas morrer, e a gente quer creche, escola para os nossos filhos, para a gente não precisar pagar R$3.000 de escola para eles. Saibam que as mulheres francesas têm casas de parto em cada bairro, e vocês pagam R$10.000 para ter um parto numa maternidade horrível, xixelenta, em Laranjeiras. Realidade. Aceitem, porque o sistema único de saúde em outros países funciona, mesmo vocês achando que estão sentadas em privilégio. Então, assim, vocês não têm privilégio algum. Tarefa, 8 de março, concentração, às 4 horas, a partir das 4 horas, a saída da marcha sai às 6. Vários outros feminismos vão se encontrar. Eu sou uma feminista negra interseccional, então eu sou meio mandona. Mas existem vários outros, existem as ecossocialistas, as autonomistas, as anarquistas que querem realmente morte aos machos, e eu acho que elas estão certas. Vocês vão se encontrar lá, existe um feminismo para cada uma, é importante que a gente se reúna, que a gente se encontre, que a gente se veja mais. Olha só. Tainá, estou sendo cobrada aqui pelo presidente para finalizar, por favor. Tá bom. O nosso presidente antimachista, né, porque a luta dos homens é antimachista, não é feminista, está pedindo para a gente finalizar. Eu gostaria muito que vocês seguissem a Partida Feminista para discutir mais sobre mulheres nas instâncias de poder. É o coletivo que eu me organizo também. Vocês vão gostar, tá bom? Beijo, muito obrigada. Bom, gente. Obrigada, Tainá. Eu gosto da Tainá porque ela é muito didática e tarefeira. Então, assim, a gente fica muito... não sei, o que a gente vai fazer? E ela dá tarefas. Eu acho isso sensacional da Tainá. Bom, eu acho que uma coisa que eu observo sempre em espaço com mulheres e isso ficou muito nítido, vocês que estavam nas outras mesas vão reparar também, como a gente vai ganhando confiança para poder falar e para pedir a voz, né? Então, a primeira mesa, a gente ficava, alguém mais quer falar? Mais alguém? Vamos abrir. E agora a gente já estava assim, gente, acabou o tempo. Então, assim, vamos fazer mais uma tarefa. Vou botar aqui, abre a listinha da Tainá, vamos botar mais um. Vamos pedir a voz, vamos falar, vamos fazer a nossa fala, vamos usar os espaços, vamos ter ouvidas, vamos nos ouvir, vamos contemplar as mulheres, né? Então, assim, é muito nítido isso. Desculpa, eu não vou te passar a voz, porque a gente está aqui finalizando, mas é muito nítido isso, né? E assim, a gente também tem que pensar nas trabalhadoras, né, que estão aqui precisando da nossa liberação para ir embora. Mas eu quero fazer mais alguns agradecimentos. Jefferson, presidente, que está aqui, todos os funcionários que ficaram até essa hora aqui com a gente, muito obrigada por vocês, por todo o esforço, e assim, foi louvável. As mulheres todas que vieram às nossas mesas, eu tô muito emocionada, porque foi um evento muito legal de criar. Luciana e Mariana, cara, vocês são foda, velho. Tainá também, que, ajudou a Bessa em todos os contatos.
Estou muito emocionada porque extrapolou todas as minhas expectativas e a lotação. Vocês que estão aqui desde as primeiras mesas. E assim, só para fazer alguns pensamentos aqui, dar uma costurada, foi muito difícil separar as mesas, né, assim, por temas e até pelo feminismo, pela questão da mulher ser tão transversal. Então a gente fica, né, se repetindo, e isso é ótimo, né, porque os temas se sobrepõem. Enfim, só para terminar com uma mensagem otimista, né, esses dias eu vi no âmbito do 8 de março e tal, aquele quadrinho We Can Do It, né, nós podemos fazer, aí era um quadrinho do lado assim, nós estamos fazendo. Então assim, vocês que estão aqui hoje, que trouxeram, que falaram, que se ouviram, que se inspiraram, que se empoderaram, que se criticaram, que a gente já está fazendo. Isso aqui é a revolução. Então, assim, a gente se encontra dia 8 de março. Muito obrigada. Mais uma coisa, vamos descer, vamos juntas, vamos ver para onde que cada uma vai, vamos tentar se dividir em grupos para o metrô, porque, né, a gente também vive numa cidade perigosa para as mulheres. Mas muito obrigada, de coração. Valeu.